Olá, alunos! Muito bom dia e sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que tenham passado uma ótima semana e que estejam iniciando um final de semana que vai ser ainda mais legal, ainda mais divertido. Quem for trabalhar que vai ter um bom trabalho, quem for descansar que vai ter um bom descanso, quem for estudar que vai ter um bom estudo, ok? Então, pessoal, se você está me assistindo pela primeira vez, muitíssimo prazer, eu sou o professor Felipe Torinho, estou aqui completamente à disposição de você para fazer o estudo de estruturas em geral mais legal, mais fácil, mais prático, divertido, didático, dinâmico que eu conseguir. Mas para isso, a gente precisa manter o nosso combinado de pé. Lembra qual que era o nosso combinado? De vocês entregarem aquele exercício valendo ponto que a gente combinou na semana passada. Então, esse exercício valendo ponto que vocês fizeram, vocês podem... Não, brincadeira, não tem exercício valendo ponto nenhum. Eu não passo exercício valendo ponto para vocês. Então, Antônio, muito bom dia. Ivan, muito bom dia também. Sejam bem-vindos. Brincadeiras à parte, vamos continuar o nosso curso. Lembrando que o nosso curso ele é dividido em duas partes. A primeira parte do nosso semestre, ou seja, a primeira metade, vai tratar apenas de estrutura de madeira. E a segunda metade vai tratar apenas sobre estruturas metálicas. Ok? A gente está chegando aqui para a nossa terceira aula. Terceira aula é essa que a gente vai falar sobre ligações em estruturas de madeira. Num contexto geral, as ligações, que também podem ser chamadas de conexões, são um ponto de maior fragilidade da estrutura devido à concentração de tensões que ocorrem nesses locais e a falha no ponto de ligação comumente está relacionado à falha, ao colapso da estrutura. Então, existe uma frase que ela é muito relembrada quando se estuda ligações, independente de qual tipo de estrutura, que fala que, independente da sua corrente, a resistência da corrente é dada pela resistência do seu elo mais fraco. Muito bom dia, Luciano, Pedro, Letícia, Sidney. Sejam todos muito bem-vindos. Então, olha que interessante e olha como isso vai cair como uma luva dentro do nosso contexto. A resistência de uma corrente é igual à resistência do seu elo mais fraco. Então, não importa se todos os elementos da sua estrutura são extremamente robustos e muito resistentes, se tem um elemento nessa corrente que não suporta peso. Por quê? Porque se isso acontecer, a resistência da corrente vai cessar. Ok? Então, é importante que nós pensemos nisso. As ligações ou conexões, elas são muitíssimo necessárias para dar forma projetada para a estrutura, para a gente garantir que a estrutura vai sair do jeito que nós calculamos. Muitas vezes, a gente tem a noção errada, pelo menos eu como aluno tinha muito essa noção errada, de que a gente vai calcular uma estrutura que está feita, mas normalmente a gente não faz isso. São poucos os casos onde a gente faz. São poucos os casos onde a gente faz o cálculo de uma estrutura que ela já está construída. Normalmente a gente calcula para depois construir. E aí a ideia é que nós façamos a construção da mesma forma que nós calculamos. Se nós calculamos um pórtico com ligações rotuladas, a gente tem que construir um pórtico com ligações rotuladas.
E é por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com as ligações em estruturas de madeira. Não só em estruturas de madeira, estruturas metálicas, estruturas de concreto. Na estrutura de concreto não é bem definido que nem na estrutura de madeira e metálica, mas é muito interessante a gente entender isso também. Isso aí, Pedro, remendo novo numa calça velha. É exatamente isso. O remendo ele pode ser mais forte, ele pode estar em melhores condições, mas a calça como um todo não. É isso aí mesmo. Então, a resistência e a rigidez dessas ligações são requisitos muitíssimo importantes dentro das nossas estruturas, já que as ligações elas têm obrigatoriamente que possuir a capacidade de transmitir os esforços entre as peças da estrutura, de forma a reproduzir em campo o modelo estrutural utilizado para o cálculo das solicitações. Então, é exatamente o que eu falei para vocês. A gente não vai calcular uma estrutura que já está pronta. A gente vai calcular uma estrutura que vai ser construída. Então, a gente tem que construir da mesma forma que nós calculamos. Que o que nós calculamos é o modelo estrutural. Então, algumas formas da gente fazer as ligações em estruturas de madeira que são mais habituais. Lógico, tem outras opções, tá? Mas o mais habitual é o que nós vamos falar aqui. A gente pode fazer as ligações a partir de pregos, a gente pode fazer as ligações a partir de parafusos, a gente pode fazer as ligações a partir de pinos de madeira, que são bem conhecidos como cavilhas. A gente pode fazer ligações a partir de conectores. E a gente consegue fazer as ligações por entalhes e tarugos. Então, a gente tem algumas possibilidades de fazer essas ligações. Tem que ser analisado caso a caso, qual que vai ser a melhor delas para a sua situação. Tem situação que vai ser melhor pino metálico, tem situação que vai ser melhor pino de madeira, vai ser melhor conectores metálicos ou entalhes e tarugos, depende demais de cada situação. Não tem como falar para vocês, ó, essa é a melhor ou essa é a pior. Tá bom? Então, ó, algumas imagens para gente. Então, a gente tem ligação por parafuso, e essa ligação por parafuso aqui, ela apresenta problemas, tá? Ela é uma imagem bem bonita, bem conceitual, mas essa ligação, ela apresenta problemas. Alguém pode me dizer um problema que acontece nessa ligação por parafusos? Temos os pregos, que são muitíssimos conhecidos, e temos os pinos de madeira. Se alguém souber qual é o problema aí, fala aí, tá? Temos também a possibilidade de fazer a ligação por tarugos ou a ligação por entalhes. Nada nos impede. E essas são imagens. Ó, no entalhe, a gente faz uma espécie de encaixe na peça e coloca uma em cima da outra. Olha aí, cara, o pessoal, Herbert falou rachaduras, o Antônio falou rachaduras, o Pedro falou cisalhamento. Legal. Exatamente essa rachadura que apareceu aqui, ó, essa rachadura que apareceu, ela é causada por uma falha, essa aqui também, ó, por um erro nessa ligação. O erro dessa ligação são rachaduras, perfeito. Trincas, isso aí. São causadas pela falta de pré-furação. São causadas por falta de pré-furação. Então, a gente precisa fazer um pré-furo e aí a gente começa a fazer o furo total depois, para a gente evitar esses problemas. Temos também as ligações utilizando chapas metálicas. Essas ligações podem ser feitas com chapas com dentes estampados, chapas com emendas, chapas metálicas lisas. Então a gente tem uma infinidade de possibilidades
de realizar ligações. E no cálculo, a gente vai considerar a nossa norma NBR 7190 de 1997, onde ela vai normatizar os nossos padrões de cálculo. Dentre os nossos padrões de cálculo, primeiro importante, a gente não considera, em hipótese alguma, o atrito das superfícies em contato. Na estrutura metálica, a gente faz a consideração do atrito, tá? Na estrutura de madeira, não. Bom, na estrutura de madeira, a gente não pode considerar isso. Nem isso, nem os esforços transmitidos por estribos, braçadeiras ou grampos. Por quê? Porque como a madeira, ela sofre muito com a diferença do ambiente, por exemplo, se tiver uma variação grande de temperatura, vai mudar bastante a condição das nossas ligações, por exemplo. Então, todas essas situações a gente vai levar sempre a favor da segurança. E levando em conta a segurança, é melhor não considerar o atrito das superfícies. Ok? Tudo bem até aí, time? Além disso, devem ser respeitados alguns espaçamentos especificados entre peças de conexão, por exemplo, espaçamento entre parafusos, tal como a gente tem que respeitar também a pré-furação. A pré-furação é muito importante para evitar aquele problema lá, ó, que era problema de fendilhamento. E assim como nós fizemos para elementos que não são elementos de ligação, a gente vai fazer também para elementos de ligação. O dimensionamento ele vai obedecer à mesma condição de segurança. Que condição é essa? A força que está sendo aplicada na nossa ligação tem que ser menor do que a resistência da nossa ligação. Concordam comigo? Acho que sim. Acho que sim. É importante que façamos isso para garantir que a nossa estrutura não caia. Tá bom? Em princípio, o estado limite último da ligação, ele pode ser atingido tanto por deficiência da resistência da madeira, quanto pela deficiência da resistência da ligação. Por exemplo, se a gente tem duas peças de madeira sendo conectadas por um parafuso, essa ligação, então, os elementos de travamento ou ligação não são calculados, professor? São calculados sim, tá? Pode ter certeza, se tem uma coisa que é calculada, é ligação. É importantíssimo calcular as ligações. Tá bom? Então, se a gente está tendo uma ligação entre duas peças de madeira sendo feita por um parafuso, a gente pode ter tanto a falha do parafuso quanto a falha da madeira. Tá? A gente pode ter essas duas situações. E aí, esse cálculo ele vai ser feito a partir de algumas resistências. Primeiro, a gente precisa entender que quando vamos fazer ligações em madeira, a gente vai ter um esforço de
embutimento da madeira. Essa resistência ao embutimento, ela pode ser obtida de duas formas. Ela pode ser obtida de duas formas. Primeira delas, a partir de ensaios laboratoriais. Mas não é normal. Tá? O mais comum é a gente fazer o cálculo dessa resistência a partir dessas expressões. Então a gente sabe, devido à anisotropia da madeira, que quando nós temos um esforço paralelo às fibras, a gente tem uma resistência, e quando a gente tem um esforço perpendicular às fibras, a gente tem outro valor de resistência. E para resistência ao embutimento vai ser a mesma coisa. Professor, preciso lembrar das fórmulas para calcular as resistências? Não. Você pode consultar isso quando você precisar. Tá? Você não precisa gravar isso aqui. Tudo bem? Acho que sim. Só que quando nós tivermos o embutimento perpendicular às fibras, vai aparecer um fator alfa-E. Esse fator alfa-E, ele está relacionado com o pino que a gente está fazendo a ligação. Quanto maior o pino, menor o alfa-E. Ok? Quanto maior o pino, menor o alfa-E. Mas isso é só uma fórmula, é um mero detalhe. A gente não precisa se atentar tanto a esses detalhes. Tudo bem? Então, vamos começar falando sobre ligação em pinos metálicos. Como toda ligação, assim como vocês estudaram lá nas disciplinas de isostática e hiperestática, a gente pode ter ligações rotuladas e a gente pode ter ligações rígidas, que são as ligações engastadas. Lembram disso? Lembram que a gente tem ligação, que a gente tem momento fletor e tem ligação que a gente não tem momento fletor? Pois é, aqui não tem é uma ligação rotulada. Aqui tem é uma ligação engastada. Ok? Certinho, time? Espero que sim. Então, é o seguinte, quando a gente tem dois ou três pinos na nossa ligação, a gente vai considerar ela rotulada. Quando tivermos mais que isso, vai ser uma ligação rígida. Ligação rígida é aquela que a gente tem transferência de momento fletor. Professor, e um pino? Não, um pino a gente não vai fazer. Tá? A gente não vai fazer ligação com um pino. Por quê? Porque com um pino é muito arriscado. Se o pino vier dar problema, cai a nossa estrutura. E não é isso que a gente quer, pode ter certeza. Tá bom? E isso vai funcionar tanto para
Professor, e um pino? Não, um pino a gente não vai fazer. Tá? A gente não vai fazer ligação com um pino. Por quê? Porque com um pino é muito arriscado. Se o pino vier dar problema, cai a nossa estrutura. E não é isso que a gente quer, pode ter certeza. Tá bom? E isso vai funcionar tanto para aí eu quero saber por que para as dicotiledôneas esse valor, essa perfuração é maior do que a perfuração em coníferas, valendo um chocolate, contando. Me digam aí, por que a perfuração em coníferas é menor do que a perfuração em dicotiledôneas? Cara, essa aí seria uma pergunta que eu colocaria numa prova com certeza. Não sabem? Ah, respostas. Pedro, devido à variação nas direções das fibras. Não exatamente isso, Pedro, não exatamente isso. O que é coníferas e dicotiledôneas? O que são coníferas e dicotiledôneas? São tipos de madeira, tá? Basicamente, a gente tem duas classes de madeira que a gente falou bastante na primeira e na segunda aula, que são as madeiras duras e as madeiras macias. As madeiras duras são as dicotiledôneas. As madeiras macias são as coníferas. Aí, ó, o Antônio, uma é mais rígida do que a outra. Perfeito. Rogério, são madeiras muito duras. Jennifer, porque as dicotiledôneas são mais rígidas. Luciano, madeiras duras e macias. Perfeito, gente, perfeito, é isso aí mesmo. A pré-furação ela vai precisar de um tamanho diferente dependendo do tipo da sua madeira, exatamente pela dureza. Como a dicotiledônea é uma madeira dura, é mais difícil de fazer a utilização de pinos para abrir um furo maior. Por isso a gente já faz uma pré-furação praticamente com o mesmo tamanho do pino que a gente vai utilizar. Ok? Muito bom, legal, legal, legal. Em estruturas provisórias, a gente também pode fazer as ligações pregadas, só que a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente tem que ter cuidado com o diâmetro máximo dos parafusos e a gente tem que ter cuidado também com o espaçamento mínimo entre parafusos, tá? Mas isso são meros detalhes, a gente não precisa se atentar tanto aos detalhes, porque esses detalhes aí eles vão ser mencionados quando tivermos que calculá-los, ok? Para ligações parafusadas, a gente também faz a utilização de pré-furação. Só que para ligação parafusada, a gente vai fazer o furo e vai acrescer meio milímetro a esse furo, porque quando a gente vai aplicar lá o parafuso, a gente não fura mais, né? Esse furo já foi feito.
Herbert, pois cada material possui sua resistência. Letícia, devido à resistência da dicotiledônia ser menor, na verdade, Letícia, é porque a dureza, não necessariamente está falando de resistência, tá? A dureza das dicotiledôneas é maior, por isso que a gente tem que fazer aquela diferença lá das perfurações. A resistência total de um pino de ligação é dada pela soma das resistências correspondentes às suas diferentes seções de corte. A gente já vai chegar numa imagem que eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá? Só que um ponto interessante aí para nós analisarmos. Quando a gente tem ligações feitas por pinos, quando eu falo ligações feitas por pinos, estou falando de pinos metálicos ou de madeira, não estou falando da madeira espécie pinos, tá bom? A gente pode fazer ligações com vários pinos seguidos. Só que, quando a gente utiliza muitos pinos, a gente acaba considerando a resistência total da ligação um pouco menor do que ela é, por questões de segurança, tá bom? Então, ó, quando a gente tiver até 8 pinos, uma ligação com até 8 pinos, a gente vai considerar a resistência de todos os pinos de forma integral. Agora, quando nós tivermos mais de 8 pinos, os pinos que estão além daqueles primeiros 8, a gente vai considerar 66% de suas resistências. Tá bom? Então, para quando a gente tiver mais que 8 pinos, os pinos que ultrapassarem 8, a gente vai considerar 2/3 da sua resistência na ligação. Tá? Esse também é um detalhe importante. Então, tenha uma formulazinha, uma relaçãozinha aí para calcular isso, de forma bem simples, tá? Mas ela tá aí e é bom vocês saberem. A resistência de um pino correspondente a uma dada seção de corte entre duas peças de madeira é determinada em função da resistência de embutimento, da resistência de escoamento do pino metálico, do diâmetro do pino metálico e da espessura da peça de madeira mais fina que nós vamos conectar. Charles Logan. Mas o limite de 8 pinos tem um limite no tamanho da peça? Então, Charles, é o seguinte, o número de pinos ele vai ser determinado a qual força que a ligação tem que resistir. Se a gente precisa resistir a uma força muito grande, a gente normalmente vai utilizar mais pinos. Qual que é a limitação de quantos pinos a gente vai usar? A gente tem que garantir o espaçamento mínimo entre esses pinos. Por exemplo, a gente não pode fazer a utilização de pregos muito próximos entre si, tá? Então, isso vai definir. Se eles estiverem muito próximos, não posso. Tá bom? Beleza? Então, essa é a limitação que tem. E aí, ó, o que eu falei para vocês das ligações que tem um plano de corte. É isso aqui, ó. O plano de corte, ele sempre vai estar na interface entre as peças conectadas. Nesse caso da imagem, a gente tem apenas uma interface entre essas peças. Tá bom? Tem só essa parte que fica no meio delas. Combinado? Já nas ligações parafusadas e pregadas, a gente tem um diâmetro mínimo e a gente tem um diâmetro máximo. Tá? O diâmetro máximo para ligações parafusadas é que o parafuso ele tem que ter um diâmetro menor ou igual à metade da espessura da peça. Então, se a gente tem uma peça de 40 milímetros, a gente tem que ter um parafuso menor do que 20 milímetros. E a mesma coisa para ligações pregadas, só que aí para ligações pregadas tem um porém ainda.
né? A gente vai considerar 1/5 da espessura, só que tem umas situações aí no qual a gente consegue utilizar um pouco mais, tá? Mas aí são meros detalhes também. Nas ligações pregadas, a penetração em qualquer uma das peças ligadas não deve ser menor que a espessura da peça mais delgada. Então, o que a gente está falando? Para as ligações feitas com prego, o prego ele tem que passar pelo menos a espessura da peça mais fina. Ok? Tudo bem, pessoal? Acho que sim. Agora, como que a gente vai calcular a resistência dos nossos pinos? A resistência dos nossos pinos, elas vão ser calculadas a partir de um parâmetro beta. Tá? A gente vai começar os nossos cálculos a partir do parâmetro beta. Esse parâmetro beta, ele leva em consideração a espessura da madeira. Nesse primeiro caso, a espessura da madeira mais fina que está sendo conectada e o diâmetro do pino. Ou seja, quanto maior a espessura, maior o beta. Quanto maior o diâmetro do pino, menor o beta. Bom? E esse beta a gente vai comparar com um beta limite. O beta limite, ele leva em consideração a resistência do pino, do material do pino, e a resistência do embutimento da madeira. Ok? Então, vai levar em consideração a resistência do pino e resistência da madeira. Sendo que, quando esse pino não for de aço, a gente só vai mudar o beta limite. Já mostro isso para vocês, tá bom? A resistência do material do pino vai ser dada, resistência ao embutimento da madeira pode ser calculada ou pode ser dada também em enunciado, certo? E aí o que acontece? Quando nós tivermos um beta menor do que o beta limite, a gente calcula a resistência da ligação a partir dessa equação. Quando o beta for maior do que o beta limite, a gente calcula a resistência da ligação com essa equação. Professor, preciso gravar de cabeça essas fórmulas? Não, você não precisa gravar de cabeça essas fórmulas, tá bom? Porque quando você for calcular, você pode buscá-las aí para utilizar sem se enganar. Tá? Inclusive, todas as fórmulas estão presentes na nossa norma de estruturas de madeira. Cara, que pergunta legal, Professor, o porquê dos 60% após o 8º pino? Infelizmente, a gente não tem tempo para explicar toda a teoria por trás disso. Mas o que acontece? Provavelmente você já fez ou está cursando estruturas de concreto. Você vai ver lá em estruturas de concreto que não é exatamente quanto mais aço você colocar dentro da sua viga de concreto, mais resistente ela vai ser. Tá? Na verdade, mais resistente ela vai ser. Mas aí surge um problema, porque ela vai ficar tão rígida, mas tão rígida, que quando ela for quebrar, ela quebra de uma vez. Tá? E uma peça quebrar de uma vez é muito perigoso, porque é como se você não tivesse como prever que está tendo um problema na peça. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se a gente tiver muito mais que 8 pinos, a gente vai olhar e vai falar, putz, tá parecendo bom, mas pode ser que ela quebre do nada. Tá? Esse é um dos motivos. Um outro motivo é um fenômeno que chama shear lag. Ele não é muito encontrado em português, que é uma defasagem do esforço de cisalhamento. Tá? Ele tem um problema na transmissão dos esforços a partir de 8 parafusos.
Tá? E isso é tudo verificado de forma experimental. Queria muito ter mais tempo para a gente conversar sobre isso, mas faz o seguinte, se você tiver mais interesse nesse assunto, manda um e-mail para mim pelo AVA, manda uma mensagem para mim que eu posso conversar com você, eu posso te mostrar, posso explicar toda a teoria que você quiser. Só que aqui na aula a gente não tem todo esse tempo, tá bom? É assim que a gente vai calcular a resistência das nossas ligações por pinos metálicos. E aí vai acontecer da mesma forma quando a gente faz uma ligação com uma peça metálica e uma peça de madeira. A gente vai ter um plano de corte nesse caso, a gente tem uma resistência de embutimento mínimo, a gente tem algumas questões assim que a gente pode resolver. Tá bom? E a gente ainda tem a situação de corte duplo, ou seja, quando a gente tem duas interfaces em uma mesma ligação. Quer dizer que o nosso parafuso ele está sofrendo corte em duas posições diferentes. Jennifer, você pode indicar uma bibliografia que aborda o tema com mais profundidade? Com certeza, Jennifer. Vou falar três, ó. NBR 7190, o livro dos professores Pfeil, tá? Eu não lembro exatamente o nome do livro, eu acho que é Projeto de Estruturas de Madeira ou Estruturas de Madeira. Estruturas de Madeira. E ainda tem um livro do professor... esqueci o nome do professor. Puxa vida. Pronto, professor Calil Júnior. Ainda tem o livro do professor Calil Júnior. Esses três aí são excelentes. Excelentes. E aí, quando a gente fala sobre a ligação feita por cavilhas, e o que são as cavilhas? Nada mais do que pinos, só que feitos de madeira, ao invés de pinos feitos de aço. Se é pino feito de madeira, só vai mudar um parâmetro. O parâmetro que vai mudar vai ser só o beta limite. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A mesma ligação a gente fez, só que a gente faz aqui, ó, o beta limite ser diferente. Tá bom? A mesma coisa, mesmas fórmulas, mesma comparação, como que a gente vai fazer toda o nosso panorama de cálculo vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, a gente vai calcular o nosso beta, que é a relação entre espessura da madeira que está sendo conectada e dividido pelo diâmetro do pino. Tá? O que vai mudar é o nosso beta limite, que vai levar em consideração a resistência paralela às fibras da cavilha e a resistência perpendicular às fibras da cavilha. Fizemos esse cálculo. Sidney Torres. Professor, essa ligação por prego deve ser feita como na imagem para ter resistência adequada? Pois a gente vê muitos profissionais colocando prego inclinado. Sidney, o recomendado é que seja colocado que nem na nossa imagem, tá? Que ele seja perpendicular à madeira, tá bom? Para que não surjam outros efeitos que não são considerados em cálculo. Quando você coloca um parafuso inclinado, você não está considerando seu parafuso somente o seu prego somente ao corte.
mas ele também está trabalhando a compressão, e a gente não calculou ele a compressão. Então, o interessante é que seja feito de forma perpendicular à madeira. E aí a gente pode fazer também as nossas ligações por anéis metálicos. Os anéis metálicos, vocês podem pensar, né, buscar na memória de vocês, arruelas. Só que veja bem, quando a gente fala de arruela, ela não tem função estrutural. Já os anéis metálicos têm função estrutural. Por que eu digo isso? Porque os anéis metálicos, eles vão ser que nem arruelas, vão precisar de um parafuso passando pelo meio delas, mas a gente vai considerar a resistência da arruela, ou seja, do anel, não do parafuso, tá bom? Tem diâmetros pré-definidos para serem utilizados, de 64 ou de 102 milímetros, e as ligações são consideradas rígidas. A gente vai ter uma espessura mínima para os anéis de 64 milímetros de 4 milímetros e uma espessura mínima para os anéis de 102 milímetros como sendo 5 milímetros de espessura. É determinada a resistência do anel metálico, ela vai ser determinada a partir do cisalhamento longitudinal das madeiras interligadas. E o valor de cálculo da resistência ao cisalhamento da madeira vai ser correspondente a um anel metálico. E a resistência vai ser o menor desses dois valores. O menor desses dois valores. Então, a gente vai considerar a resistência ao cisalhamento paralelo às fibras das nossas madeiras. Esse vai ser o limitante de resistência das nossas ligações por anéis metálicos. Ok? A gente vai ter também uma forma de calcular, levando em consideração a resistência à compressão inclinada da madeira. Então, vai ser levar em consideração tanto a resistência ao corte como a resistência à compressão. O que você vai calcular essas duas fórmulas. O que apresentar uma resistência menor vai ser o que a gente vai considerar. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Temos ainda a possibilidade de fazer a ligação por entalhes, que são aquelas ligações feitas por encaixe. Nos entalhes ou encaixes, a madeira trabalha a compressão associada ao cisalhamento, no qual os elementos de madeira geralmente realizam o trabalho principal de transmissão de esforços. Só podem ser utilizadas quando se tem elementos estruturais comprimidos, sendo que a profundidade do seu encaixe tem que ter no mínimo 20 milímetros. Se tiver 20 milímetros, a gente já consegue proporcionar uma boa execução. Menos que isso, não é interessante. Tá bom? Sendo que as peças ligadas por entalhes mantidas na posição por meio de parafusos ou talas laterais, para que ela não saia do lugar e a gente não leva a resistência dessas peças em consideração. A gente só vai garantir que ela não se movimente. Ela é só encaixada, ela é só uma apoiada uma em cima da outra, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí, a profundidade do nosso dente de entalhe, ele é calculado por uma expressão, essa expressão aqui, que leva em consideração a força de compressão, o cosseno do ângulo de inclinação, a largura da nossa peça de madeira e
a resistência à compressão inclinada em relação às fibras, sendo que essa resistência inclinada em relação às fibras, ela é tabelada, ela é calculada aqui, ó, somente com parâmetros tabelados. Nossa, professor, dá um medo ver essas fórmulas aí, né? Essas fórmulas, elas são, no mínimo, grotescas. Gente, não, na verdade não. Por quê? Porque o beta é o ângulo de inclinação da nossa peça. Isso aí a gente não tem problema em achar. FCD é a resistência à compressão. A gente já aprendeu a calcular na semana passada. E FCND a gente calcula aqui, ó. Simplesmente é uma parcela da nossa resistência à compressão. Então não tem nada demais, não tem nada para vocês terem medo aí. Ok? Combinado, pessoal? E aí, para calcular o FCND, que é a resistência à compressão inclinada em relação às fibras, aparece o parâmetro αN. Esse αN, ele é tabelado. Basta encontrarmos a nossa tabela 14, que aí a gente consegue encontrar o valor de αN, e aí sim a gente consegue calcular tudo isso. Tudo bem? Acho que sim. Se não tiver, vocês me falem, por obséquio. Além de calcular qual que é o tamanho mínimo para ser cortado no nosso encaixe, a gente precisa também calcular qual vai ser a distância horizontal mínima para a gente conseguir fazer a transferência do esforço para madeira. Aqui, a força, ela vem na diagonal aqui, ó, no banzo da nossa tesoura, que está inclinado de um ângulo beta. E aí essa força, ela é transmitida para cá. Tá? Ela é transmitida nessa área aqui que eu estou pintando de vermelho. Tá bom? Só que ela precisa de um determinado espaço para ela passar para toda a madeira, para ela não ficar só concentrada ali. Rogério, vai ter resolução de alguns exercícios? Nas próximas aulas a gente consegue fazer, Rogério. Mas tem 2 exercícios resolvidos no livro, tá? Que ele é todo explicado, passo a passo, de como que você resolve e por que que você está considerando cada uma das coisas, que aí você consegue acompanhar. Se você ainda assim tiver dúvida, manda uma mensagem para o tutor responsável pela disciplina. Tá bom? Você tem um contato dele, só mandar uma mensagenzinha. E o valor A, também é calculado a partir de uma expressão pré-definida, onde leva em consideração a carga de compressão, que está vindo aqui do nosso banzo inclinado, cosseno do ângulo beta, que é o cosseno do ângulo de inclinação do nosso banzo em relação à nossa peça horizontal. B é a largura da peça de madeira, está aqui. E FVD é a resistência ao cisalhamento de projeto. Como que a gente calcula a resistência ao cisalhamento de projeto? A partir dessas 2 expressões, dependendo do tipo da madeira, se é uma dicotiledônea ou se é uma conífera. Ok? Sendo assim, a gente consegue calcular tudinho. Anônimo. Essa peça não gera um esforço de tração e compressão? Sim, Anônimo, gera sim. Né? Ela vai gerar uma compressão que eu desenhei em vermelho na nossa peça e ela gera uma tração aqui nessa parte que eu estou fazendo de azul. Só que a gente vai calcular essa peça aqui também
atração, tá bom? Então, essa peça horizontal, ela tem que ser calculada tanto a compressão quanto a tração. O teu pensamento está corretíssimo, tá? Está corretíssimo. Única coisa que é o Esdras. Única coisa que não pode acontecer aqui é esse banzo estar sendo puxado para cima. Quando ele está sendo puxado para cima, essa peça solta, tá? Então ela tem que estar sendo empurrada para baixo, ok? Senão ela se desmonta. Tudo bem? Então, pessoal, estudem durante a semana. Se tiverem dúvidas, entre em contato com o tutor responsável pela disciplina. No livro, você tem o passo a passo de exercícios resolvidos, que é muito bom para vocês estudarem, muito importantes. Sidney, o 0,15 e o 0,12 são adimensionais? São sim, Sidney. Na verdade, eles são porcentagens, tá? Então, ó, a resistência ao corte, resistência ao cisalhamento, para a dicotiledônia vai ser 12% da resistência à compressão paralela, e para as coníferas vai ser 15% para 15% da resistência à compressão paralela para as coníferas, tá bom? Então não é um valor dimensional, é realmente adimensional, como você mencionou, tá bom? Bom final de semana para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.